Olá, cancerianos e cancerianas! Feliz lua minguante que está acontecendo no nosso posto complementar Capricórnio. Então vamos ver quais são as mensagens para estes próximos 7 dias. Eu já fiz uma leitura maravilhosa, vou deixar o link no primeiro comentário. Falei bastante também sobre Marte no signo de Áries, que cai na nossa casa 10. Então vamos falar desta lua. Ok, o que precisamos saber exatamente sobre esta lua minguante? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Este é o canal Frequência Vibratória, que é uma extensão do canal Prontos para Vencer, o primeiro e único canal dedicado ao signo de Câncer. Inscreva-se, ativa o sininho, deixa seu like, hype o vídeo, comentário, compartilha. E vamos começar? Começamos com 5 de espadas. Gente, ok. Eu sei que é confuso este exato momento, e meu trabalho aqui é apenas estudar o céu do dia, da semana, do mês, do ano, entender o que está acontecendo, resumir e compartilhar com vocês. Então, são vários planetas importantes na nossa casa 10, que é a casa da imagem, é a casa do legado, é a casa do propósito, da sua imagem, de como as pessoas te veem. Qual a impressão que você passa? E aqui o 5 de espadas é aquela energia onde ninguém gosta de mim, ninguém me entende, ou eu não consigo certas coisas porque meu colega de trabalho me atrapalha, meu chefe me sabota. Então tem uma terceirização que pode ser real, um tal inimigo, declarado ou não, mas pode ser também uma caraminhola. Esta carta também, do lado luz, representa um se lapidar. E neste exato momento, eita, vai ter Rainha de Ouros. Neste exato momento, a questão é, se é sobre a imagem que as pessoas têm de você, aquelas pessoas que falam, eu não me preocupo com o que o outro pensa. Tá certo? Mas, se eu sou o seu futuro chefe, se eu sou o seu cliente, se eu sou a peça fundamental para você ganhar dinheiro, ou para você ter oportunidade, é super importante o que eu penso sobre você. E eu quero alguém carismático, eu quero alguém que eu admire, eu quero alguém que chegue na minha frente com um tesouro no peito. Não porque tem uma história triste, mas porque tem uma força, porque tem uma consciência, porque tem um valor que eu admiro. Energia de Vênus, poder, que tem este poder. Então, quando a gente terceiriza esta realidade, a gente acaba tendo uma licença poética para não ser esta pessoa. E aí parecemos uma vítima da sociedade, do destino, o sempre traído. Então, cuidado. Temos o 10 de ouros. Olha como você pode construir algo gigantesco. Vamos supor e torcer para que esta energia seja o seu passado. E o seu presente e o seu futuro esteja aqui. A rainha mais rica do tarô e a carta 10 de ouros do dinheiro que vem a longo prazo. Do dinheiro que vem e fica, da prosperidade que vem e fica. Sim, abril vai ser um mês super importante para a construção. Será um mês onde o construir, energia de touro, o construir é super possível. Só que são vários trânsitos, um atrás do outro, acontecendo em abril. E vão ter dias que a gente vai precisar cuidar desta caraminhola, desta suspeita ou desta frequência vibracional baixa. Olha o que eu estou falando. 10 de espadas. 10 de ouros, uma das melhores cartas dos arcanos menores, e 10 de espadas, a pior carta do tarô. Esta é uma energia
que este pensamento intrusivo, esta desconfiança te levou. Então assim, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional sim. Ninguém escolhe. Se você alimenta, se você nutre, se você justifica, se você se vitimiza, se você culpabiliza, sim, você está escolhendo chegar aqui. E ninguém quer chegar aqui. E ninguém quer escutar isso também, né? Temos os enamorados, principalmente em relação ao amor, mas aqui falamos também de escolhas. E todos os dias podemos escolher algo diferente. Então eu não posso deixar de falar sobre essas possibilidades, porque o 10 de espadas traz uma dúvida em relação a se você tem este poder. Uma dúvida em relação se você é o culpado desta sensação. E com isto, a energia vai sendo drenada, 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 e ao invés de você viver isto, você acaba oscilando. Não vejo você nesta rodada indo para um lado ou para um outro. Vejo você meio que oscilando. Se você não tomar cuidado, se você não corrigir esta questão. Mercúrio também está na nossa casa 10. E Mercúrio está em Peixes. Então, próximo à nossa casa 10, mas vai estar dia 17 de abril na nossa casa 10. Então, imagina que este pensamento em Peixes antes e agora em Áries vai fazer com que a gente queira correr contra o tempo e até mesmo fazer coisas ou falar coisas ou prometer coisas de uma forma precipitada. Isso não é algo ruim saber disto agora, porque você pode corrigir, você pode mudar. É por isso que eu falo, o tarô não é uma previsão do que vai acontecer, é uma reflexão sobre o que já está acontecendo e aonde isto pode levar. E aí você refletindo, reorganizando, recalculando a rota, você muda o seu futuro, baby. Você muda esse destino que, teoricamente, por conta dos trânsitos astrológicos, poderiam trazer. Já não vão trazer mais, porque você assistiu o canal. Então deixem o like, ativem o sininho e não fiquem reclamando nos comentários. Nossa, só energia ruim, só coisa ruim. Gente, eu apenas traduzo astrologia. Enfim, né? Poderia falar mais coisas, né? Porque eu pego leve. Pagem de Ouros, eu gosto porque essa carta representa o primeiro emprego, ou o primeiro dia de trabalho, ou o primeiro projeto vendido, primeiro cliente, algo começando. Mesmo numa lua minguante em Capricórnio, a lua nova em Áries, dia 17, a gente está neste finalzinho, porque se a gente parar para pensar, vai ser a primeira lua nova em Áries pós ano novo astrológico, que é quando o Sol entra em Áries. Então vamos ter o Sol, a Lua, na nossa casa 10, junto com Saturno, Netuno, Quirón, Mercúrio, Marte, na nossa casa 10. Tá entendendo como é tão potente, tão potente, tão potente que coisas maravilhosas podem acontecer? Ou desafios vencidos podem te levar em um lugar gigantesco. É como se você tivesse estudado o ano inteiro para um dia de prova. Se preparado a vida inteira para um momento específico. E este é o momento. Então coisas fantásticas podem acontecer. E eu estou fazendo a cobertura completa aqui no canal Prontos para Vencer e Frequência Vibratória. Cavaleiro de Ouros, você vai achar ouro aonde você não estava procurando. Eu sei que esta é uma energia que fala muito do olhar, observar, até mesmo ficar parado, estagnado, esperando o momento certo. Só que aqui você está fazendo diferente. Enquanto você espera, talvez, o primeiro dia, o concurso sair, a resposta sair, você está fazendo outras coisas também. Você está deixando alguma semente, boa semente, plantada. É como se você não dependesse mais do plano A. Você tem vários planos. Eu não vou pegar, caíram muitas e as mesmas que a gente já conversou, mas parece que você tem vários planos. Ok. O que precisamos saber exatamente agora? Cancerianos e cancerianas. As de espadas, a resposta é sim, para quem está esperando alguma resposta. A resposta é sim, a confirmação chega. E por incrível que pareça, numa lua minguante. Você talvez não comece agora, mas você saiba que passou agora.
E talvez as respostas dessa lua minguante seja sobre isto. Perguntas respondidas para que você possa começar pós dia 17. A carta A Morte, que representa o renascimento, a fênix, a transformação. 3 de copas. É importante também estudar o seu próprio mapa astral, tá? Porque lá mostra tudo. Se você vai ser bonita, se você vai viver por muito tempo, se você vai ganhar dinheiro, se você vai encontrar pessoas interessantes no amor. O mapa fala tudo. Então, tenha interesse por isso também, porque pode ser mais uma ferramenta de autoconhecimento, tal qual o tarô. Então, aqui é preciso sair de um vício, mudar um estilo, cortar coisas, ser um pouco também mais prático para resolver as questões, não levar tudo para o emocional. Às vezes, precisamos deixar coisas para trás que amamos muito, mas muito, 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 muito. Só que não mais do que nós mesmos. Então, a pergunta é, você teria coragem de se amar tanto, mas tanto, ao ponto de deixar o que tiver que deixar, de sair da onde tem que sair, de mudar com quem ou para onde precisa mudar? Você teria coragem? Porque esta carta, energia de Plutão, de Escorpião, a água é parada. A energia é fixa, densa. E aqui talvez é sobre se você consegue ver luz ou brilhar na escuridão. Eu estou falando sobre luz e sombra há muito tempo, até mesmo antes de saber que veríamos a sombra da lua. Tantas coisas estão acontecendo em relação à lua, tantas coisas estão mudando em relação a nós. E talvez alguns precisam ainda continuar. Ou talvez seja uma grande metamorfose ambulante. E tenhamos sempre que nos transformar, nos modificar, nos adaptar para fazer parte, para interagir, para agregar. Enfim, a carta do diabo, que é uma energia de Capricórnio, que é o nosso oposto complementar, que fala de trabalho, mas a lua é minguante. Então talvez trabalhar menos e cuidar mais da cabeça, cuidar mais da saúde mental, emocional. Ou começar este projeto bem cuidado, bem tratado. Não sei, gente. Só vocês sabem o que de fato precisa ser transformado dentro de vocês. Mas eu digo que é um trabalho árduo no sentido de infinito. Não acaba isto. Cada dia é uma oportunidade de nos transformarmos. Todos os dias. Literalmente. Você já não é mais a mesma pessoa que você foi ontem. Ok, eu vou tirar 2 cartas por decanato. Uma rapidinha. Vou pegar só a primeira. Temos o Rei de Ouros para o primeiro decanato, que nasceu entre os dias 21 de junho até o dia 30 ou 1º de julho. Primeiro decanato, regidos pela Lua. Esta é uma carta que fala de dinheiro, recompensa, pagamento. Então, para quem estava esperando um pagamento, para quem estava até mesmo contando com um pagamento que está atrasado há muito tempo, ele vem, mas também é uma carta que fala muito de você se sentir próspero, de você, não de gastar como tal, mas de se sentir como tal. O Rei de Ouros é o rei mais rico do tarô. Se valorizar, valorizar as ideias, ver quais ideias você de fato banca, sustenta. Cavaleiros de Copas. Aqui, primeiro decanato, pode ser que vocês estejam tão bem ao ponto de finalmente poderem se relacionar. Talvez alguém se aproxime de você justamente porque você está bem. E antes de você pensar que há interesse, isso, aquilo, mas essa ideia de você só permitir que alguém entre na sua vida quando você estiver realmente bem, para que essa pessoa também esteja bem, para atrairmos o que somos e não o que teoricamente nos falta.
Então, o Cavaleiro de Copas é uma energia maravilhosa. Em cima daqui, sacerdotisa, carta canceriana. Esta suposta relação, encontro, principalmente reencontros, pode ser muito bom, tá? Se não for sobre amor, se você já tem uma relação, pode melhorar bastante. Ou, se não é sobre relacionamento, para vocês que estão buscando sociedade, para vocês que estão buscando patrocínio, para vocês que estão buscando empréstimos, para vocês que estão precisando, através da fala, convencer alguém, tá perfeito, tá? Principalmente, como eu falei, de energia. Aqui é muito sobre a energia que você chega, preenche o espaço. Mas tá bem favorável para vocês, tá? Aproveitem. Aproveitem para fazer dinheiro, dar um upgrade na vida, olhar para um trabalho melhor, pensar em você, não na história que você tem com uma pessoa ou com um lugar. O que seria melhor para você se a sua vida fosse uma tela em branco? Qual cenário você iria desenhar? Esta oportunidade está te dando a possibilidade de desenhar a sua vida. Por isso que eu estava falando sobre o desapego. Porque às vezes numa nova vida não dá para levar tudo. E aí? Pagem de copas, uma nova felicidade, um novo amor, uma nova sensação, tudo diferente, sendo sentido diferente. Estamos falando com o segundo decanato, os nascidos entre os dias 2 de julho até o dia 11 de julho. Nova sensação, nova felicidade, um novo poder, uma nova realização. Vocês voltam para casa entrando no quarto e gritando de alegria. Alguma coisa muito boa está acontecendo. Pode ser no amor, né? Porque tem energia de Vênus, mas principalmente com trabalho, resultado, metas alcançadas, promoção, enfim. Pegando o seu olerite e vendo que veio mais, não sei. Só sei que está bem ligado ao que você projeta para o futuro. Você, neste exato momento, aproveita para segurar, para ganhar, mas acumular, porque esse 7 de ouros é o que você vai receber no futuro. Aqui é sobre fazer. Trabalha, cuida, junta e depois você faz alguma coisa. Mas não fica pensando só no resultado, não. Aproveita a trajetória, a jornada. Trabalhar. Trabalhe. Neste exato momento, até mesmo com essa sensação de segurança, força, poder, não gaste ou viva uma vida que você sonharia viver. Se sinta como você gostaria de viver, mas não se comprometa financeiramente. Por quê? Porque você vai se adaptar ainda a isto. Está numa crescente. E você não precisa colocar mais energia para tirar a magia deste momento de início, de começos de vitórias, de começo de colheitas. Curta essa fase, curta e vai guardando tudo. E lá na frente você fala, nossa, aquele momento me gerou tanto. Aquele momento transformou e gerou isto. Maturidade. Terceiro decanato, nascidos entre os dias 12 a 22, 23 de julho. Começamos com 4 de paus. Harmonia, sensação de leveza, conseguindo se expressar muito bem, mesmo em alguns desafios, sabendo resolver através da comunicação. Mesmo que alguém chegue até você, faça até perguntas ou te coloque, entre aspas, numa situação, você consegue reverter isso através da fala. A harmonia aqui está prevalecendo, é uma carta que fala de casamento, união. E temos o 5 de ouros. Eita, terceiro decanato. Ok, temos o 2 de copas. Terceiro decanato, como eu já falei algumas vezes, eu sei que é difícil escutar isto, e meu trabalho aqui não é. Né, gente? Eu tenho Sol, a Lua e Vênus na casa 8, Sol a 29 graus. Meu trabalho aqui é transformar, trazer uma reflexão, ser Provoke Society. Então assim, não é sobre o que você gostaria de escutar, mas terceiro decanato. Se você coloca o seu amorzinho em primeiro lugar, se você acha que você não é nada sem um outro, se alguém é o seu chão, já era. Você perdeu o seu poder. 5 de ouros é uma escassez energética que vem da alma.
E isto reverbera ou somatiza em outras coisas, outras condições, inclusive dificuldades financeiras, profissionais, existenciais. Começamos muito bem, terminamos muito bem, mas este 5 de ouros fala de uma dependência do outro, ou de uma situação para você estar bem. Então não coloque ninguém no seu pódio. O top 1 é seu. E se um dia você compartilhá-lo, quando acabar, quem sai é o outro, e não você. Se você começou uma relação, pense, você sabe brincar? Porque se qualquer coisa, situação, te deixar assim, talvez você não esteja pronta para uma relação. Eita, gente, mas só porque eu falei tudo o que eu falei, eu vou tirar mais 2 cartas, até mesmo para quem não está numa relação, né? Até mesmo para quem não está numa relação. Mas, gente, nessa altura do campeonato, não dá. Não dá. Bem melhor. Bem melhor. Ai, terceiro decanato. Tô rindo de nervoso, tá? Porque eu também sou terceiro decanato. Temos aqui o julgamento. Então, a sensatez, a coerência, a autorresponsabilização é fundamental, serão fundamentais para este momento. Aqui temos o 7 de copas, que fala muito de tendência a repetir os mesmos erros. E assim, eu já atendi milhares de pessoas nessa vida, e muitas delas não fizeram nada do que eu aconselhei, e tá tudo bem. Só que depois elas voltam falando, ai amigo, se eu tivesse te escutado antes, eu teria economizado tanto tempo, energia, dinheiro. Olha, demorei 8 meses para entender tudo aquilo que você falou naquela época. Eu entendo que na hora a gente não quer escutar, né? A gente não quer o julgamento do outro. Nem nós mesmos muitas vezes fazemos o nosso julgamento. E aí, talvez por sintonia, escolhemos as mesmas coisas, as mesmas situações. Às vezes, a pessoa só mudou de nome e CPF, mas o padrão é o mesmo. Esta carta fala muito de ilusões. E como eu sou um pouco radical, terapia de choque, eu não tenho muita paciência não, tá? É melhor esse chacoalhão, roda da fortuna, para a coisa engrenar, para a coisa começar a girar, se mover, mudar, porque senão, se deixar, algumas pessoas vão repetir o mesmo ciclo por décadas. Esta é uma carta que fala de inspiração também. Você pode sonhar, desejar, mas você não precisa projetar, criar expectativa em algo que muitas vezes nem existe, nem é possível. Então, qual é o seu julgamento sobre os seus desejos, necessidades e comportamentos que te levaram para onde você está hoje? Então, esse julgamento pode ser uma segunda grande chance de você fazer completamente diferente. Roda da fortuna, sorte, dinheiro, movimento. Saber estar em cima, saber estar embaixo. Saber levar o não, saber levar o sim. Estar pronto para vencer é justamente isto. Então, nessa segunda chance, aproveite da melhor forma. Isto serve para todos os decanatos. Mas enfim, é uma leitura geral, atemporal, e caso você queira falar diretamente comigo, eu prometo que eu sou mais simpático ao vivo, tá, gente? Eu prometo que eu sou bem mais simpático na conversa tete a tete. Mas enfim, o meu e-mail está passando agora na telinha do seu computador, celular, TV e tablet. Um beijo de luz, ativem o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.